E essa é a primeira lição aqui que eu trago. O sagrado, ele precisa existir com respeito e com comprometimento. E ele é muito pior, sabe para quem? Para quem conhece a palavra de Deus. Para quem tem conhecimento de Deus, da palavra, da Bíblia, e ainda assim sabe que está errado, mas faz do jeito, sabe o que é certo, mas faz do jeito errado. É muito pior. Uma coisa é quando alguém não tem conhecimento das leis de Deus, não sabe como que é, o que não é. Tem gente que não sabe. Agora tem muita gente que sabe e mesmo assim desdenha, desconsidera, desvaloriza, desmerece. E isso é sagrado. É muito pior para quem conhece e ainda assim descumpre alguma das regras. Por que eu trouxe essa lição? Porque no início eu li para vocês que todos eles estavam cantando, gritando. Uma coisa é você glorificar, cantando com alegria isso. Mas era no meio da bagunça. Era no meio da bagunça e ninguém estava dando o devido valor, ninguém estava carregando, honrando aquilo que era sagrado. Simplesmente colocaram em cima de um carroção onde quem estavam levando eram alguns bois e eles não estavam preocupados com aquilo. Então, mais uma vez, Deus foi lá e castigou no momento em que quase derrubaram a Arca da Aliança e um deles morreu na hora. Porque é sagrado. A gente não pode lidar com algo que é sagrado como se não fosse nada. Então, essa é a primeira grande lição e eu trago isso para você estender para tudo na sua vida. Não é só o sagrado que a gente olha para a Bíblia. Pode ver que se você buscar aí histórias, na internet está cheio. Histórias de grandes tragédias que acontecem e que quando você vai em determinados ambientes, um ambiente que pegou fogo, por exemplo, a única coisa que se salvou foi a Bíblia. No Rio Grande do Sul, agora com essa história que teve de enchente, teve várias histórias registradas, as pessoas chocadas, que não tinha como a Bíblia não ser atingida e foi a única coisa que estava intacta naquele ambiente. Em várias casas, em igrejas, que foram destruídas por causa da enchente e elas permaneceram intactas. É um pequeno exemplo de coisas sagradas que a gente deve respeitar. Se você procurar alguém agora na rua, um crente, que ele só tem a Bíblia embaixo do braço, e você falar para ele, eu te dou 100 mil reais para você queimar essa Bíblia agora, eu te dou 100 mil reais, coloco na sua conta agora. Eu aposto com você que a pessoa pode ser miserável, ela não vai aceitar isso, porque isso é sagrado. A gente não consegue nem explicar, mas isso é sagrado. Eu estou falando de algo como a Bíblia, mas isso serve para tudo na sua vida. Assim como eu falei da bagunça, Deus não gosta da bagunça, isso serve para tudo. Todas as áreas da nossa vida são importantes. E se a gente desmerece isso, por exemplo, não cuida da nossa saúde, do nosso corpo, por que Deus vai abençoar você se nem você consegue ter a responsabilidade de cuidar? Então não brinque com algo que é muito sério. O seu corpo é sagrado, a sua mente é sagrada, a sua família é sagrada. Quando a gente desconsidera e trata, é casado, mas tem uma vida de solteiro, você está desmerecendo, desrespeitando algo que é sagrado. Então isso serve para tudo na nossa vida, essa é a primeira lição. A segunda é as bênçãos que a gente tem na nossa vida. Essa é uma lição maravilhosa. Olha o que aconteceu no meio do caminho. Quando alguém que estava ali acompanhando a trajetória de levar a Arca da Aliança para Jerusalém morre, quando tem um descuido, uma falta de respeito com esse algo sagrado, Davi desiste de levar. Ele ficou com medo. Então ele deixa a Arca da Aliança no meio do caminho, na casa de Obed-Edom, que era um homem que ele apareceu nesse momento na Bíblia. E aqui está escrito que durante 3 meses o Senhor abençoou a família inteira. Tá aqui, ó, a arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses e o Senhor abençoou e a toda a sua família. Ou abençoou ele e a toda a sua família. 3 meses. Ou seja, qual é a grande lição aqui dessa passagem? Que as bênçãos, ela vem para quem respeita, para quem cuida, para quem zela.
Ele levou algo sagrado para dentro da sua casa. Só que não adianta a gente levar algo sagrado para dentro da nossa casa, ou a gente entrar na casa do Senhor, como um exemplo, você está na igreja e você achar que quando você sai da igreja você pode fazer o que quiser. Ou você trazer uma Bíblia para dentro da sua casa e achar que isso é o suficiente para sua casa estar protegida quando você não faz a sua parte. Não, ele deixou a Arca da Aliança dentro da casa dele e cuidou, zelou, respeitou, honrou todas as leis que estavam ali dentro daquela caixa que era a Arca da Aliança. Então, quando você faz isso, quando você faz o seu papel, a sua parte, cumprindo as regras, respeitando, você é abençoado. Então, as bênçãos vêm sempre para quem faz a sua parte, simples assim. Ou seja, aqui é mais um ensinamento que nós estamos tendo com relação ao que é sagrado de Deus, com relação aos nossos princípios e valores, que não adianta eu trazer para dentro da minha casa e achar que só aqui dentro da minha casa eu tenho que fazer o que é bom, o que é legal, o que é respeitoso. Quando eu saio para o lado de fora, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso desrespeitar, eu posso gritar, eu posso faltar com desrespeitar alguma regra. E não, Obed-Edom, ele foi um exemplo disso. Ele cuidou e zelou com as leis de Deus dentro da casa dele, e quando foi retirada de lá, que o Davi foi buscar, ele foi junto. Ele falou, não, eu vou continuar cuidando onde quer que ela vá. E ele foi junto, e depois, quando chegou em Jerusalém, ele ficou zelando pela Arca da Aliança o tempo inteiro. Ele ficou cuidando, ele ficou zelando. Então, essa é uma passagem que também fala muito sobre isso, sobre a parte da gente seguir esses princípios, independente do lugar que você esteja. Lembre-se, os ambientes, eles são muito importantes porque eles nos influenciam. Mas se a gente tem essa conexão, se a gente tem a palavra de Deus muito presente na nossa vida, você não consegue quebrar essas regras. Você vai seguir fiel, mesmo que a maioria esteja desrespeitando. Então foi isso que aconteceu. Quando Davi foi buscar a Arca da Aliança, ele permaneceu seguindo seus princípios, seus valores e respeitando esse item sagrado. E aí a gente chega no momento em que eu quero trazer aqui um grande ensinamento também para vocês. Que quando Davi está chegando na cidade, ele chega comemorando, ele chega com a roupa dele, comemorando o tempo inteiro, e ele está no meio do povo, ele está no meio de escravos, de servos, de todo mundo, e ele está glorificando Deus, glorificando a Arca da Aliança, e a filha de Saul enxerga isso pela janela, está escrito isso, vou ler para vocês. Mical, filha de Saul, observa de uma janela. Tudo isso tem sabedoria aqui que eu vou falar para vocês. E ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. O que isso significa, gente? Isso para mim tem uma grande sabedoria aqui. Primeiro, lembra que eu falei para vocês, né? Mesmo que a gente não saiba, às vezes a pessoa tem uma maldade no coração que a gente nunca vai saber. Alguém que convive com a gente, um amigo, um parente, um parceiro. Às vezes a pessoa tem uma maldade no coração que a gente nunca vai saber. E quem sabe é Deus. Porque Deus é onisciente, é onipresente, ele é onipotente. Ele sabe de tudo que passa no seu coração. Não adianta a gente esconder. E quando você tem essa maldade no coração, que é o que está escrito aqui, ela observa da janela e desprezou em seu coração. Ele não sabia disso, o Davi não sabia disso, ninguém sabia disso. Quem sabia disso era Deus, que Deus conhece o coração de cada um de nós. E ela desprezou ele. Olhando da janela, ela desprezou ele. E não satisfeita, quando ele chegou para abençoar a sua família, depois dessa viagem, trazendo a Arca da Aliança, ele chegou super feliz para abençoar a família e encontra com ela, pessoalmente. E ela faz questão de verbalizar aquilo que estava no coração. Está aí o nosso autocontrole. Já é ruim você ter esse sentimento no seu coração e você ainda verbaliza. Aí olha o que ela fala. Como o rei de Israel se destacou hoje, num tom de deboche, como o rei se destacou hoje,
tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Ela falou o que ela estava pensando, o que estava no coração dela. Você se destacou hoje, no meio de servo, no meio de escravo, ou seja, no meio do povo, desmerecendo, desdenhando ele, diminuindo ele. E aí ele, como um homem vulgar, e aí completou. Você estava parecendo um homem vulgar, estava feio. E aí quando ela completa isso, o mais incrível é a resposta de Davi, que eu vou ler para vocês. Foi perante o Senhor que eu dancei. Aquilo que ela achou horrível, vulgar, ele falou, não, eu não estava sendo vulgar. Foi perante o Senhor que eu dancei. Perante aquele que me escolheu em lugar do seu pai, porque Saul era rei de Israel e agora Davi ocupou o lugar dele, ele morreu. Perante o Senhor celebrarei e me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus próprios olhos. Não é aos seus olhos. Se eu tiver que me humilhar perante o Senhor, eu vou fazer isso aos meus olhos, não é aos teus. Mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E aí, gente, essa passagem, ela também tem uma outra grande ensinamento aqui. Porque assim que ele falou isso, está escrito na Bíblia. Até o dia de hoje, até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Naquela época, não ter filhos era algo como um karma, como um castigo. Uma mulher que não tinha filhos naquela época era algo assim terrível. E aí, a única passagem que eu quero dizer é que a única passagem na Bíblia dessa pessoa chamada Mical é essa. Com maldade no coração, com desprezo, cuidando alguém pela janela e desprezando no seu coração. Não satisfeita, ela verbalizou, ela menosprezou, diminuiu Davi por uma atitude honrosa que ele estava tendo e respeitosa com algo que era sagrado. Ela verbalizou isso. E ainda assim, Davi honrou aquilo que ele estava fazendo. Ele não se sentiu diminuído. Porque ele poderia dizer, pois é, que vergonha, estava muito feio mesmo. Ele poderia dar valor para aquilo que ela estava falando. Ele não deu a mínima importância. Ele reafirmou, vou continuar fazendo isso, sempre. Vou honrar quem ungiu, quem me deu o lugar para eu estar aqui. Eu farei isso sempre. Você achando ridículo ou não, farei isso sempre. E aí, esse capítulo encerra dizendo, até o dia da sua morte, Mical nunca teve filhos. Ou seja, a única vez que ela entrou para o livro e para a história da vida milenar aqui, foi falando mal dela. Foi falando sobre as atitudes ruins que ela teve no coração, de cuidar da vida do outro e de menosprezar verbalizando. Por isso, gente, que o silêncio, isso também é bíblico. O silêncio está lá em Provérbios. Ele vale muito mais quando você não tem certeza de algo. O silêncio vale mais do que qualquer vaidade que você queira ter só para ter a oportunidade de responder, de querer mostrar para o outro que você sabe. Se você não sabe, não tem essa vaidade, silencie. O silêncio é uma grande sabedoria. E ele vale para outros momentos também, quando alguém está falando de outra pessoa e você inevitavelmente está na sala, silencie. Não contribua com uma fofoca, não contribua com alguém falando alguma maldade, não contribua na vida de alguém quando ela está querendo fomentar naquele ambiente uma fala maldosa, uma fala mentirosa, uma fofoca. E tudo que você não vivenciou, não passe adiante. Se alguém contou uma história para você, de alguém que cometeu algo, que fez algo de errado, não compartilhe essa história com outra pessoa, porque você não viveu isso. Você não viu isso que aconteceu. Alguém que contou para você e que provavelmente contou faltando um pedaço dessa história. A fofoca, ela precisa terminar na boca de um sábio, de alguém que é inteligente. Porque ele sabe, se eu não vi, eu não consigo compartilhar.
Ah, mas você, o que que falaram para você de alguém? As pessoas adoram uma fofoca, mas eu vi esses dias o Thiago Brunet falando isso, eu achei maravilhoso. Ele falou assim: as pessoas adoram uma fofoca, mas elas odeiam o fofoqueiro. Você já pensou nisso? O fofoqueiro, todo mundo quer escutar, porque ele quer contar uma fofoca. Mas você escuta a fofoca do fofoqueiro e quando você vira as costas, você pensa: Deus me livre de andar com essa pessoa. Esse é um fofoqueiro de carteirinha. Esse aí fala mal de todo mundo. Ou seja, todo mundo escuta o fofoqueiro, mas ninguém gosta dele. Adoram a fofoca, mas ninguém gosta do fofoqueiro. Então não seja você essa pessoa a multiplicar essa informação que você não viu. Então a gente tem que ter cuidado com as palavras que a gente usa. E por isso que o silêncio vale mais que qualquer opinião vestida de vaidade, porque é isso que a gente faz. A gente resolve dar a nossa opinião mesmo que ninguém solicitou. A sabedoria divina é você não dar opinião nenhuma. Se ninguém pediu sua opinião, não dê a sua opinião. Fique em silêncio. É a melhor coisa que você tem a fazer. Não dê aquela opinião. Sabe, a pior coisa que tem, você vai saber, alguém faz isso ou já fez isso com você. Eu posso fazer uma observação sobre uma coisa que você comentou? É só uma observação, assim. Sabe o que eu prefiro? Alguém que chega e fala assim: olha, não tô nem preocupada se você vai ficar chateada comigo ou não, mas isso que você fez foi horrível. Assim, assim, assim. Vira as costas e vai embora. Eu prefiro alguém que fale assim comigo do que a pessoa que chega mansinho, falando bonitinho com você. Aí é só uma observação para você cuidar das próximas vezes. Não aceita isso, gente. Não queira esse tipo de observação. Porque esse é o tipo de pessoa que fala assim com você e fala muito mal nas suas costas. E aí eu lembro que a gente tinha muito presente uma frase na empresa, essa que eu trabalhava, que eu recebi grandes conhecimento e fui gerenciada por mestres mesmo. E aí eles sempre falavam isso, né? Não prometa nada quando estiver feliz, não responda nada quando estiver irritado e não decida nada quando estiver triste. Eu vou repetir: não prometa nada quando estiver feliz, não responda nada quando estiver irritado e não decida nada quando estiver triste. É só você observar. Quando a gente está feliz, está eufórico, às vezes tem alguém do seu lado e aí você faz aquela promessa boba para a pessoa. Ai, se eu resolver, se eu ganhar esse... Alguém promete alguma coisa, se eu resolver isso, se eu ganhar esse emprego, se eu ganhar esse dinheiro, eu te dou 10%. Eu contrato você para ir na minha empresa, eu levo você naquela viagem, o que você quer? Eu dou aquele iPhone para você. Não promete nada quando você está feliz. Quando você está feliz, você está prometendo coisa que você nem sabe se você vai ter condições de fazer aquilo, de cumprir. Então não prometa. E a gente tem essa mania, na hora que está feliz com alguém, está num jantar, está numa comemoração, você vai lá e promete para a pessoa, quando você está feliz. Você faz uma promessa e ela nunca mais esquece. E aí você, que prometeu, esquece, não dá a mínima importância e ela sai falando mal de você, que você não cumpre com o que fala, com o que promete. Quando eu falo não responda nada quando estiver irritado, é o nosso controle emocional. É fácil a gente devolver na hora que a pessoa está tirando da gente o nosso pior lado, irritando na hora de uma discussão, uma briga, alguém que fala alguma coisa sem querer para você e você fica ofendidíssimo com aquilo. O que mais acontece hoje em dia são as pessoas se ofenderem de uma forma fácil. Hoje na internet, qualquer pessoa que fala alguma coisa, eu não gosto de tomar leite. Aí alguém escuta eu falar isso, vai para a internet e dizer: eu estou ofendida. Porque a Michelle foi lá e falou que não gosta de tomar leite, ela sabe a importância do leite para o corpo. Aí a pessoa se ofende com uma escolha que não é dela. Então a gente também tem que parar de se ofender e tem que parar de responder. Então não responda nada quando você estiver irritado, porque não vai valer de nada. E muito, muito pelo contrário, talvez você encontre pela frente alguém que seja mais irritado com você e que revide isso, e daqui a um pouco isso acontece uma tragédia, como acontece muito em trânsito. Quando alguém está irritado, responde, o outro responde, e aí o problema já está causado. Então é muito sério isso.
E não decida nada quando estiver triste, porque é provável que você tome uma decisão também na hora da tristeza, na hora que você está desanimado, não aguento mais esse lugar, some da minha vida. Aí você fala isso para alguém que está casado com você há muitos anos e que se ofende por causa disso e está no limite, vocês não têm mais conversa e você destrói um relacionamento por falta de conversa e por falta de inteligência emocional. Por isso que a nossa língua, ela tem um poder que a gente não faz ideia. Guarde, fique quietinho, se mantenha em silêncio. Quem controla a língua controla o corpo. Anota isso. É só você parar para pensar na prática. Como isso, Michelle? Eu controlo a língua, eu controlo o corpo? Controla. Sabe por quê, gente? Porque, sabe aquela expressão, o peixe morre pela boca? Você paga pela língua. Quantas pessoas já se deram mal na vida porque abriu a boca e falou que não deveria, na hora errada e para a pessoa errada? Quantas pessoas destruíram já um relacionamento, destruíram uma família, só com alguma palavrinha que tenha falado fora de ordem, fora de contexto, mentirosa, maldosa, e que seja até verdade, se meteu onde não deveria ter se metido. Tudo que você faz na sua vida é uma obra, tudo. Tudo que a gente inicia, ela tem um início, um meio e fim. Tudo na nossa vida é assim. E quando a gente não coloca um fim, quando a gente não encerra esse ciclo, essa obra, ela fica ali parada. E aí você tenta passar por cima dela todos os dias, e é por isso que algumas pessoas ficam com aquela mágoa, elas não conseguem viver o novo, porque aquela obra, ela tá ali, visível todos os dias. Você não tirou os escombros ou não resolveu construir ela de novo, reconstruir, ressignificar. Tudo bem, você tem vários caminhos. Estava quase no final da obra, ela desmoronou. Eu tenho algumas opções com ela, mas eu preciso ter a atitude de resolver. Quais são as opções quando a obra desmorona? É eu resolver não seguir mais essa obra, mas eu preciso limpar esses escombros, tirar eles daqui, deixar a frente da minha casa aqui bonitinha, para que eu possa caminhar em direção ao novo. Não pode ter nenhum escombro ali, não pode ter nada bagunçado, eu preciso limpar. Essa é uma opção. Não vou seguir mais com essa obra, mas eu preciso limpar, tirar esse resto que ficou aqui. Não posso ficar com esses restos aqui. Essa é uma opção. A segunda é, tudo bem, desmoronou, mas eu quero reconstruir de novo. Pode levar mais tempo, mas eu quero reconstruir. E aí você vai contar com pessoas, vai chamar alguém, vai resolver, vai limpar, vai organizar, vai começar de novo, tijolo por tijolo. Você que escolhe. Mas precisa escolher. O que não dá é para a gente, no meio dos escombros, se recolher, fechar a porta e fingir que aquela obra, aquele resto, ele não existe. Isso a gente não pode fazer. Porque esses escombros, toda vez que você abre a porta da sua casa, ou seja, todos os dias quando você acordar, você vai lembrar que aquela obra está ali e você não resolveu nada ainda, você não teve a atitude de resolver. Então a gente precisa olhar para as nossas obras de frente e entender que a gente é o resultado das obras que a gente constrói. Ainda que ela tenha desmoronado, não era uma opção, eu não queria que desmoronasse, mas o vento veio, derrubou, ou as pessoas que eu chamei para me ajudar não me ajudaram, e a obra ficou parada. Eu preciso resolver. Qual é o caminho? Eu trouxe isso, gente, porque eu li lá em Coríntios 2, melhor, 2 Coríntios, que tem 1 Coríntios e 2 Coríntios. No 2 Coríntios,
nas nossas vidas tão enormes quanto alguém pública que a gente acha que, coitado, não queria estar na pele dele. Mas nós temos decisões a cumprir todos os dias. E dói mesmo, mas a gente precisa decidir. Não dá. Já pensou alguém simplesmente virar as costas? E eu tô falando de cargos públicos porque eles devem satisfação a nós. A gente vive sobre algo que é democrático e que tem que ser assim para que as coisas funcionem na nossa vida. A gente vive num meio onde as coisas precisam funcionar. As empresas, as indústrias, a nossa casa, as estradas, para que a gente tenha uma vida fluindo, a gente precisa que tudo esteja caminhando e tendo organização. E para isso existe alguém que coordena isso. Aí imagina alguém que coordena isso para que a gente possa sair livremente na nossa casa todos os dias e cumprir o nosso papel. Resolver não vou falar nada sobre isso. Caiu uma ponte, caiu um avião, como aconteceu agora, uma destruição de enchente, como aconteceu no Rio Grande do Sul. Aí imagina quem coordena aquele estado simplesmente desligar tudo, desligar o telefone, desligar as suas redes sociais, desativar tudo e não aparecer mais para falar o que ele acha que a gente tem que fazer. Ele precisa resolver. Ele tem essa responsabilidade. E é assim, no mesmo nível e na mesma proporção na nossa vida. A gente não pode virar as costas para um problema. Você tem uma bomba relógio na sua mão que você precisa resolver. Tome a atitude de resolver. Não vire as costas para os problemas. Porque você vai receber o retorno disso. Você será julgado por isso e você recebe por toda a obra que você constrói. Então, quando a gente olhar para o outro e achar que só ele tem uma grande responsabilidade na mão, entenda, todos nós temos a nossa vida. A gente tem, é nossa responsabilidade tomar atitude sobre cada passo que a gente dá na nossa vida. Não seja irresponsável com você e com as pessoas à sua volta, porque uma não decisão sobre algo que você deveria decidir, isso também implica nas pessoas que você ama. Você que tem filhos, você que tem família, você que tem uma comunidade vivendo à sua volta, tem coisas que você precisa decidir que impactam na vida de outras pessoas, não só na sua. É nossa responsabilidade. Então, qual o momento que você está vivendo? E o que não deu certo? Ou seja, o que deu errado? O que mais faz a gente abandonar essa obra e não recolher esses entulhos é porque a gente sabe que não deu certo, mas a gente não quer pensar o porquê que não deu certo. A gente não quer chegar à conclusão que, na verdade, foi uma falha nossa, talvez. Então, a gente precisa refletir sobre isso. É assim, gente, por mais dolorido que seja, mas é assim que a gente conserta, que a gente resolve as dores da nossa alma. Quando a gente olha de frente para esse problema e a gente entende, vamos lá, onde foi que eu errei nessa situação? Eu preciso aprender com isso. O que eu preciso aprender? E isso é para o bem e para o mal. As coisas boas a gente também precisa aprender. O que eu aprendi com isso? Que eu tomei uma decisão rápida, na hora exata, eu pedi desculpa na hora que eu deveria pedir, eu reconheci um erro e fui lá e perguntei.